Os antigos egípcios acreditavam em vida após a morte. Por esse motivo, possuíam um interesse especial por suas tumbas. Acreditavam que tudo nasce, morre e depois renasce. O sol nasce pequeno e fraco e ao meio-dia torna-se forte, assim como um jovem. Depois põe-se ao anoitecer e tudo fica escuro, até nascer novamente no dia seguinte. A lua também possui um ciclo mensal, mudando de crescente a cheia e depois para uma lua nova. O Nilo seca e transborda anualmente. Esses elementos naturais fizeram os egípcios acreditar que havia vida, morte e vida eterna após a morte. O homem é parte da natureza, assim como o sol, a lua e o Nilo. Eles possuíam um grande apego à vida, acreditavam que a morte não era o fim, mas o início de uma vida eterna para o qual deveriam preparar-se durante toda a vida. Eles construíam as suas tumbas, onde colocavam as múmias e os seus móveis funerários, podendo dessa maneira protegê-los contra roubo. As primeiras tumbas eram muito simples, apenas uma cova onde a múmia era guardada, como um feto no útero da sua mãe. Ao redor da múmia ou do esqueleto havia alguns recipientes contendo cereais, alimentos e algumas ferramentas feitas de pedras que serviam como facas. Logo as tumbas desenvolveram-se, possivelmente por causa do ataque de animais famintos às múmias. Para resolver esse problema, os antigos egípcios começaram a construir mastabas sobre os túmulos para melhor protegê-los. Em seguida, construções na superfície da terra começaram a aparecer, facilitando o reconhecimento das mastabas e dos seus donos. Os egípcios passaram assim a competir para construir as maiores tumbas. Porém, esse tipo de construção tornou mais difícil para os trabalhadores egípcios alargar aquelas mastabas. Durante a terceira dinastia, em 2750 a.C., um arquiteto chamado Imhotep desenvolveu novas formas de guardar as tumbas. Ele descobriu que a dura pedra calcária era uma excelente substância para a construção, então resolveu usar a pedra na construção de algo grandioso. Imhotep sugeriu então a ideia ao faraó. Djoser deu-lhe a permissão. Imhotep construiu uma imensa mastaba de pedra calcária de 10 metros de altura, construindo posteriormente mastabas cada vez mais altas e largas até atingirem 126 metros de altura e 105 metros de largura. Ele a cercou com um enorme muro de pedra calcária e construiu outras 5 mastabas sobre ele. Após a construção das enormes mastabas, Imhotep desenvolveu uma nova forma, a forma de pirâmide. Imhotep construiu a primeira pirâmide da história e a primeira construção de pedras. Construiu também a maior tumba daquele tempo, conhecido como a Pirâmide de Degraus. A Pirâmide de Degrau, com 66 metros de altura, foi uma virada cultural e arquitetônica na história da humanidade. Serviu também como base para um complexo de pirâmides de grandes dimensões na região de Saqqara. O complexo ainda mantém os restos do muro, o pátio aberto da pirâmide e uma corte para a celebração, que nunca foi utilizada. Ela também contém a tumba ao sul, o túnel e o salão das colunas. A entrada principal da pirâmide fica situada ao norte. Porém, na 26ª dinastia, criou-se uma outra entrada ao sul. Este monumento precioso do antigo reinado, localizado próximo à cidade do Alto Egito, Fayum, a 90 km ao sul do Cairo, reflete o desenvolvimento na reconstrução das pirâmides do antigo reinado. A maioria dos egiptologistas acreditam que foi Rony, o último rei da terceira dinastia, que começou a construção da pirâmide, acabada pelo seu sucessor Seneto, o fundador da quarta dinastia. Na Idade Média, esta pirâmide era chamada de a Pirâmide Falsa.
devido à sua forma diferente e especial que se assemelha a uma torre. Sérios estudos foram conduzidos para apurar as dimensões e a verdadeira história da construção desta pirâmide. Posteriormente, acreditou-se que o verdadeiro motivo da forma diferente desta pirâmide foi o roubo de suas pedras. As pedras da parte externa da pirâmide apontam para baixo e não para cima como costumavam ser construídas as pirâmides na Idade Média. A pilha de pedras ao redor da pirâmide que pode ser vista atualmente é o que sobrou do roubo. Embaixo dessas pedras localiza-se a parte externa da pirâmide. Meidum é a pirâmide mais estranha do Egito. Sua forma possibilitou ao cientista alemão Borchardt descobrir as etapas de sua construção. A mastaba de 7 degraus foi construída sobre uma base que ainda não foi descoberta, onde a sala funerária está situada. Posteriormente, adicionou-se um degrau extra no exterior, transformando-a em uma mastaba de 8 degraus, sendo assim ajustada pela terceira vez através de uma espécie de proteção externa. A pirâmide vista hoje em dia contém 8 degraus de mastaba e a parte externa é coberta de pedras. A parte inferior, que mostra as etapas finais da construção, está escondida sob a areia e os tijolos partidos da camada externa. Dashur. Dashur fica a cerca de 30 km ao sul das pirâmides de Giza. Lá encontramos um grupo de pirâmides, sendo as duas mais importantes aquelas pertencentes a Senefer, conhecidas como a Pirâmide Dobrada e a Pirâmide Vermelha. Estas duas pirâmides, mais Meidum, representam um importante estágio no desenvolvimento da construção de pirâmides no Antigo Egito. A Pirâmide Dobrada possui cerca de 99 metros de altura e sua base tem cerca de 189 metros. Inicialmente, ela foi construída com um ângulo de inclinação de 54 graus até 2/3 de altura. Porém, devido a falhas de arquitetura na base da pirâmide, o trabalho teve que ser interrompido. Começaram a aparecer grandes rachaduras no tijolo da pirâmide, ocasionando uma alteração do grau de inclinação de 54 graus para 43 graus para aliviar a pressão na base da pirâmide, causando a sua forma dobrada. A pirâmide possui duas entradas. A entrada norte, a 11 metros de altura, com um poço de 74 metros de comprimento, e a entrada oeste, que fica a 44 metros de altura, com um poço de 65 metros de comprimento. Cada poço termina com uma câmara funerária e o teto. A pirâmide foi inicialmente planejada para ter 124 metros de altura, mas a mudança no ângulo de inclinação para 43 graus fez com que a pirâmide ficasse com 99 metros de altura. Por este motivo, o faraó Snéfero pediu para construir outra pirâmide, a Pirâmide Vermelha. Ao sul da Pirâmide Dobrada, há uma pirâmide pequena de Hetep-Hers, a esposa de Snéfero. O seu filho, Rofo, transferiu sua mobília funerária para um poço seco próximo de sua pirâmide em Giza. A mobília foi encontrada em 1925 e está exposta no Museu Egípcio no primeiro andar. A Pirâmide Vermelha em Dashur. Esta é a segunda pirâmide de Snéfero, o maior construtor da história. Ela possui 101 metros de altura e o seu porão mede 215 metros. Esta é a mais antiga tumba real, puramente em forma de pirâmide na história das pirâmides egípcias. Ela é chamada de Pirâmide Vermelha por causa da tinta avermelhada das pedras calcárias com as quais ela foi construída. O ângulo de inclinação é o mesmo da Pirâmide Dobrada, 43,2. A entrada ao sul da pirâmide fica a 28 metros de altura, com um poço de 65 metros que conduz a duas câmaras. No final das câmaras, encontramos uma porta a 6 metros de altura que conduz à câmara principal. Antes de nos dirigirmos ao norte, para as pirâmides de Giza, devemos falar brevemente sobre Snéfero, o grande faraó do antigo reinado
que construiu 3 grandes pirâmides utilizando-se de mais de 4 milhões de tijolos. Snéfero governou o Egito por 24 anos. Durante o seu reinado, o Egito prosperou militar e economicamente. Enviou também tropas militares para o oeste, leste e sul. O seu nome foi encontrado dentro do monte Al-Maghara, em Sinai, e próximo das minas de cobre e fósforo. A pirâmide de Rufo, Ahet Rufo. Depois de construir a pirâmide vermelha, o arquiteto de Rufo voltou sua atenção ao norte em direção à alta colina seca, ou a colina de Giza, como é conhecida atualmente, onde pedras calcárias fortes foram encontradas para construir a pirâmide de Rufo, o filho e sucessor de Snéfero. Os arquitetos da Grande Pirâmide fizeram uso das experiências passadas que eles obteram construindo as 4 pirâmides anteriores para construir o milagre do mundo antigo, a mais impressionante de todas as pirâmides egípcias. Em uma área de 13 acres, 9 vezes o tamanho de um estádio de futebol, os construtores começaram a cortar os blocos da área sul da pirâmide. Cerca de 2.300.000 blocos foram usados nesta complexa estrutura. Sua altura é de 146 metros e possui um ângulo de inclinação de 51 graus. A construção da Grande Pirâmide durou aproximadamente 42 anos. A Grande Pirâmide foi a maior estrutura do mundo construída pelo ser humano por mais de 3.800 anos. O planejamento da parte interna da pirâmide mudou 3 vezes. A câmara da tumba localizava-se primeiramente embaixo da pirâmide. Depois mudou-se para ficar dentro do primeiro terço da pirâmide e finalmente passou para a parte central. Esta é a entrada original da Grande Pirâmide, que com o tempo foi ocultada e completamente fechada. Cerca de 1000 anos atrás, o governador do Egito, Califa el-Mamun, fez uma nova entrada, 9 metros abaixo da antiga entrada, que continua em uso até os dias de hoje. Atrás desta entrada, há uma pequena passagem de cerca de 9 metros que conduzia para o ponto de junção dos 3 caminhos. A Grande Galeria de Rufo possui uma altura de 8 metros e 48 centímetros a 8 metros e 74 centímetros, comprimento de 47 metros e 85 centímetros e uma rampa com uma inclinação de 26 graus. A Câmara do Rei da Pirâmide de Rufo tem 5 metros e 84 centímetros de altura, comprimento de 10 metros e 49 centímetros e largura de 5 metros e 42 centímetros. O peso médio das rochas da parte inferior é de cerca de 7 toneladas, enquanto o peso médio das rochas da parte superior é de 3 toneladas. Podemos imaginar como os antigos egípcios puderam levantar aquelas rochas 45 séculos atrás sem nenhum guindaste hidráulico ou mecânico, ou mesmo sem equipamentos modernos. Não há respostas para essa pergunta, apenas teorias antigas baseadas no que foi encontrado atrás do primeiro pilone inacabado de Karnak. É a teoria da rampa, onde os egípcios começavam por construir uma primeira camada de rochas e a seguir uma rampa de terra e pedras partidas ao lado dela. As pedras eram colocadas dentro de enormes trenós puxados por homens ou touros. Os cientistas discutem sobre a forma dessas rampas, se eram circulares ao redor da pirâmide ou se eram retas na lateral da pirâmide. Porém, a falta dessas rampas, apesar do seu imenso tamanho, enfraquece essa teoria.
Matemáticos estimaram o volume dessas rampas como 1/5 da pirâmide. A pirâmide de Khafra. A pirâmide de Khafra é a segunda maior pirâmide de Giza. Não se sabe o número preciso de rochas, mas acredita-se que seja cerca de 2.300.000. Ela possui uma altura de 143 metros, um ângulo de inclinação de 53,2 graus e a medida da sua base é de 215 metros. No ápice da pirâmide, uma parte considerável do invólucro original foi preservada. Esta é a mais bem preservada pirâmide de Giza. Khafra, o segundo filho de Khufu, é o sucessor do seu irmão Jedefha, que construiu sua pirâmide em Abu Hawa, 5 km ao norte da pirâmide de Khufu. No final, a sua pirâmide nunca foi terminada, refletindo o relacionamento ruim entre os dois irmãos. O plano interno da pirâmide é bem simples, começando com uma entrada de 2 metros abaixo do nível externo da pirâmide, com uma pequena passagem de acesso para a descida. Depois, uma nova passagem reta e uma outra passagem para subir a câmara da tumba. O complexo mais perfeito em Giza é o complexo de Khafra, que consiste do Vale do Templo, que era utilizado para a mumificação. Os grandes blocos de granito de Assuan foram usados para cobrir as grossas paredes de pedras calcárias do templo. O complexo consiste também da calçada para transportar a múmia, do necrotério para rituais de abertura da boca e do olho feitos pelo novo rei, e da pirâmide. A pirâmide de Menkaura. A cerca de 200 metros ao sudeste da pirâmide de Khafra está a pirâmide menor de Menkaura, o filho e sucessor de Khafra. Ele governou o Egito por 18 anos, de acordo com o papiro de Turim. Esta pirâmide de 66 metros de altura foi construída para ter um forte invólucro de granito vermelho trazido de Assuan, mas o trabalho não foi finalizado. A pirâmide de Menkaura é a última das grandes pirâmides da quarta dinastia. Dentro da pirâmide de Menkaura, o sarcófago foi removido da pirâmide e enviado de navio para o Museu Britânico em Londres. Porém, o navio carregando o sarcófago foi perdido depois de partir do porto em Malta, no dia 13 de outubro de 1838. Os outros materiais foram enviados em um navio separado e residem desde então no Museu Britânico, junto com o que sobrou do caixão de madeira. As 3 pirâmides de Giza são as mais antigas e as únicas das 7 maravilhas do mundo antigo ainda existentes. Elas foram construídas para salvar e manter a múmia do faraó para enviar vida à sua nação, mas todas elas foram roubadas milhares de anos atrás. Muitos egiptologistas acreditam que o que foi encontrado dentro dessas pirâmides não é o que deveria ser encontrado. Estamos ainda aguardando por uma tecnologia melhor. A Esfinge é uma enorme estátua feita das rochas do Planalto. Ela representa o rei Khafra e deveria ser a guardiã das pirâmides. A palavra esfinge vem do grego sphinx, aparentemente do verbo esfingo, que significa estrangular, uma vez que as esfinges da mitologia grega estrangulavam qualquer pessoa incapaz de responder o seu enigma. Algumas pessoas, porém, acreditam que a palavra vem do antigo egípcio Shesep-Ankh, um nome aplicado a estátuas reais na quarta dinastia, embora tenha sido mais especificamente associado com a grande esfinge no novo reinado. O nariz de 1 metro no seu rosto está faltando.
Há uma lenda que diz que o nariz foi partido por uma bala de canhão disparada pelos soldados de Napoleão. Há outras variantes indicando ataques por parte das tropas britânicas, mamelucos, entre outros. Entretanto, desenhos da pirâmide por Frederick Lewis Northern, feitos em 1737 e publicados em 1755, ilustram a esfinge sem o nariz. O historiador egípcio Al-Makrizi, do século XV, atribui o vandalismo a Mohammed Saim al-Dar, um sufi de Anqa, em 1378, ao encontrar os camponeses egípcios fazendo oferendas à esfinge na esperança de aumentar as suas colheitas. Saim al-Dar ficou com tanta raiva que destruiu o seu nariz. Al-Makrizi descreve a esfinge como o talismã do Nilo, na qual a população local acreditava que o ciclo de inundação dependia. O Museu do Bote de Khufu. Durante o trabalho de limpeza ao sul da pirâmide de Khufu, em 1954, uma grande cova foi encontrada pelo jovem arquiteto e arqueologista egípcio Kamel El-Malach e o inspetor Zaki Nur. A cova, de 32,5 metros de comprimento, foi coberta por um teto com 41 blocos enormes de pedra calcária, pesando entre 17 e 20 toneladas cada. El-Malach descobriu na cova um bote de cedro desmontado em 1224 partes individuais. O bote foi removido, peça por peça, sob a supervisão do restaurador egípcio Ahmed Youssef Mustafa, que reconstruiu o bote em cerca de 10 anos. O bote possui 43 metros e 30 centímetros de comprimento, 5 metros e 90 centímetros de largura e foi feito de cedro libanês e acácia. Os nodos e as cordas utilizadas para juntar as partes de madeira do bote. Os egiptologistas possuem pontos de vista diferentes a respeito do propósito do bote. A maioria dos egiptologistas acreditam que este é o bote solar no qual a alma do rei simbolicamente viajou através dos céus com Ra, o deus do sol.